Quase 1.000 estátuas de argila, sendo todas distintas entre si, permanecem silenciosas há mais de 2.000 anos. O exército de terracota, guardião eterno do imperador Qin Shi Huang, há muitos anos intriga o mundo. No entanto, em 2025, arqueólogos desvendaram novos segredos que podem mudar o que pensávamos saber. Vamos descobrir por quê? Olha, essa história começa em 1974, quando agricultores chineses da província de Shanxi encontraram fragmentos de cerâmica, pontas de flechas e estátuas enterradas no que se tornou um dos maiores achados arqueológicos do século passado. Eram os guerreiros terracota do imperador Qin Shi Huang, que foram então escavados em 3 trincheiras gigantes, cada uma repleta de batalhões de figuras de recrutamento e refinamento militar, e uma 4ª trincheira estava vazia. O número estimado de guerreiros ultrapassa o de 8.000 figuras. E um fato muito interessante é que, mesmo com essa grande quantidade, nenhuma figura é igual à outra. Cada guerreiro encontrado tem um rosto e acessórios únicos. São detalhes que incluem penteados distintos, traços étnicos como olhos puxados, tipos de barbas diferentes, expressões de cansaço ou bravura. Todas as características fazem os especialistas acreditarem que possam ter sido inspirados em pessoas reais. Teria o exército imortal de barro sido moldado com base em pessoas vivas do exército de Qin Shi Huang? Suas estátuas de guerreiros descobertos portam, inclusive, armas reais, com espadas de bronze que ainda estão afiadas, lanças e bestas. E há aqui também algo interessante que envolve a grandeza do conhecimento que este império, de mais de 2.000 anos atrás, possuía. Suas lâminas eram feitas com revestimento anticorrosão à base de cromo, um processo químico que seria redescoberto apenas no século XX. Além dos soldados e suas armas, o complexo arqueológico é composto por arqueiros, oficiais de comando, carruagens e cavalos, e também por outras esculturas de terracota não militares, como funcionário do governo, acrobatas e músicos, todos em tamanhos reais, representando o poderio da corte da dinastia Qing, que seguiu seu imperador para o além. De acordo com historiadores, com a criação do seu exército de terracota, o imperador não almejava apenas uma proteção para além da vida. Ele queria, de fato, conseguir controlar sua história. Para obter sucesso de tal feito, mandou queimar os livros escritos com sua história e executar os sábios de sua corte. E, em uma grande demonstração de poder absoluto, mandou perpetuar sua versão da narrativa com seu exército e sua corte eternos. Estima-se que a execução desse plano tenha começado em 246 a.C. e que 700.000 trabalhadores e artesãos tenham levado 38 anos para completar. Os cientistas fizeram análises genéticas com restos humanos e objetos encontrados no complexo. Os resultados mostraram que muitos trabalhadores do seu império vinham de regiões distintas, o que fazia o Império Chinês de Qin muito mais multiétnico e multicultural do que se imaginava, tendo a presença de povos diversos que eram compostos inclusive por etnias nômades, como os povos da estepe e do sul asiático. Desde 2015, o Poço 2 passou por uma nova fase de escavações patrocinadas pelo governo chinês. No final de 2024 e começo de 2025, foi revelado um achado nas escavações que chamou a atenção mundial. O primeiro general de argila do Poço 2 foi encontrado, após mais de 30 anos do último. Esse fato foi importante, pois mesmo com a grande quantidade de figuras, apenas 10 com trajes elaborados de oficial foram encontradas. O líder dos escavadores, Zhu Xiong, que fez a declaração da posição que o guerreiro deveria ocupar, disse: "Acreditamos que ele era o comandante sênior deste batalhão, devido ao posicionamento estratégico e seu traje elaborado." No mesmo local que o general foi encontrado, estavam uma carruagem de bronze acompanhada de 3 cavalos, outras 2 figuras e uma riqueza inédita de detalhes, o que amplia nossa visão sobre hierarquia militar no Império Qin. Por anos, a curiosidade sobre como eram fabricados os guerreiros de terracota se manteve como um mistério aos estudiosos.
Apenas em pesquisas recentes foi descoberto que houve a utilização de um método chamado coiling, no qual é feita a construção por camadas de argila empilhadas e modeladas, antes de secagem e aplicação de uma outra camada fina e detalhada. O arqueólogo Shen Maosheng descreveu que o corpo era a primeira coisa a ser moldada, com um acréscimo de braços e cabeça. E na segunda camada que eram colocados os detalhes das feições e vestimentas de forma mais precisa possível. As figuras eram feitas em tamanho e estilo naturais, cada uma com variações de peso, estrutura corporal, indumentária com detalhes e penteados que vão de acordo com a patente de cada um. E tudo demonstrando um trabalho que cria uma aparência de realismo e excelência na qualidade do resultado. Outro mistério descoberto é o de que as figuras de terracota possuíam originalmente pigmentos que os faziam ser coloridos, mas por algum motivo, assim que entram em contato com o ar, em menos de 15 segundos eles perdem a cor. Os cientistas que os estudam só conseguiram preservar algumas tonalidades. E mesmo assim, para isso, precisam criar câmaras de escavação com atmosfera controlada. É uma corrida contra o tempo e contra a própria química do passado. Uma das descobertas nesse sentido foi o uso do pigmento apelidado de roxo chinês ou silicato de bário cobre, criado quimicamente com uma reação entre azurite, malaquita e outros elementos quando estes atingem 1000 graus Celsius e que é visível ainda em poucos guerreiros, uma técnica química tão sofisticada que confunde especialistas atuais. O vice-diretor do Departamento de Exposições do Museu do Mausoléu do Imperador Qin Shi Huang, em Xi'an-Yeye, descreve que a descoberta mostra que são os artefatos com cor mais antigos e uma mescla de pigmentos raros que a ciência moderna ainda reproduz com dificuldade. Imaginem. Agora, por que o exército de terracota é tão importante? Porque ele é mais que um artefato. Ele é um símbolo nacional, que muitos consideram como representação da soberania histórica chinesa. Em 2024 e 2025, várias exposições comemorativas aconteceram, com conferências e novos livros reforçando sua relevância no patrimônio mundial. Exposições internacionais, como no Bowers Museum, na Califórnia, trouxeram 110 novos artefatos, soldados, jade, vasos e tecnologia digital, revelando uma China pré-dinástica ainda mais sofisticada. Reunir os fragmentos dos guerreiros é uma obra monumental. Restauradores levam até 2 anos por estátua, em combinação entre paciência, microscópios e dor de cabeça. Descobriu-se durante as escavações do sítio que o exército não passou impune e sempre protegido. Menos de 5 anos após a morte do imperador, o general Xiang Yu liderou uma revolta contra Qin, e foi nessa ocasião que um incêndio queimou as estruturas de madeira que abrigavam o exército. O general Yu também cometeu saques na tumba e em metade do poço 3 e parte do poço 1, além de colocar fogo nas estruturas queimadas. Catástrofes naturais também já afetaram a região, e um exemplo foi o terremoto de 2008, causando rupturas que afetaram os guerreiros, tendo cabeças e braços movidos com o desastre e fazendo o museu ser fechado à visitação. Todo o processo de restauração que está sendo feito precisa levar em consideração esses traumas históricos e naturais. As charretes de bronze, restauradas após a fragmentação, compõem um mecanismo complexo com 6.500 partes, adornos de ouro e prata, um milenar exemplo da metalurgia Qin. O complexo escavado no exército de terracota representa apenas 30% da área estimada. A maioria dos túneis e pátios subterrâneos ainda está oculta, mas o governo chinês espera avanços técnicos para evitar que o simples ato de escavar destrua o que resta. A própria parte do mausoléu do imperador Qin Shi Huang ainda se encontra intacta, não por respeito, mas por medo. Escritos milenares falam de rios de mercúrio líquido e armadilhas automáticas. Muitos arqueólogos relatam sintomas de contaminação e as escavações sem o devido preparo têm exposto arqueólogos a esporos tóxicos, fungos, gases acumulados por milênios no subsolo,
Sem cuidados, escavar o passado pode ser letal. Agora, em 2025, cientistas confirmaram que realmente há concentrações anormais de mercúrio no subsolo do sítio arqueológico. O imperador teria mesmo construído um universo subterrâneo com tecnologia mortal? Uau! O que mais será que está enterrado em Xi'an? Além disso, os artefatos encontrados demonstram uma importante organização de como os artesãos da época trabalhavam. Os materiais, os padrões, as marcações achados em alguns desses artefatos mostram o nome de lugares, dos próprios artesãos, de oficinas e até sequências numéricas. Esses tijolos com inscrições minúsculas servem como registros administrativos que revelam como o Império organizava o trabalho. Uma documentação do barro, um verdadeiro QR Code da antiguidade. Essas marcações, além de nomes de artesãos, soldados e inspetores, também apresentaram nomes de outras cidades e vilarejos, além de Xi'an, como Xianyang, Yueyang, Linjin e Yanyi, o que pode indicar que artesãos de várias cidades estiveram envolvidos na criação dessas obras. Bom, por falar em tecnologia, a era digital chegou ao subsolo de Xi'an. Atualmente, com o uso de VR e AR, visitantes conseguem recriar as escavações, restaurar guerreiros e caminhar pelos palácios e pelas muralhas antigas. Assim, preservando artefatos frágeis, mas ainda conseguindo educar novas gerações e criar experiências imersivas que unem passado e futuro. Os avanços tecnológicos também são uma aposta para a resolução dos mistérios que envolvem todo o sítio arqueológico. Pesquisas com radar de penetração no solo e prospecção magnética cresceram. Novas tumbas podem estar a metros das escavações já feitas. Em 2025, a descoberta de novos generais, de técnicas artísticas detalhadas e cores perdidas há séculos, limparam o véu sobre uma China milenar. O exército de terracota segue desafiando nossa compreensão do passado, armando-nos com história, cultura e tecnologia. E com esses novos avanços, novos enigmas surgem. Quem foram os generais do exército de terracota? Quais estratégias militares eles usavam? Onde termina o mausoléu e começa a cidade subterrânea? Você aí, o que é que você acha sobre o exército de terracota? Ainda mais de 500 tumbas e 50 mil artefatos aguardando exploração. E nós, claro, vamos estar de olho. E qualquer novidade a gente traz aqui para você. Até o próximo.